Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre direito de família e sucessões no direito internacional privado, né? Então, sabemos que esse ramo do direito, ele vai tratar justamente de situações em que as relações familiares ou também sucessórias vão envolver mais de um país. E também quando temos casamentos, divórcios ou até mesmo sucessões que vão ultrapassar fronteiras, aí a partir daí vai surgir justamente a necessidade de definir qual lei será aplicada e como garantir a validade desses atos. Claro, sempre respeitando os direitos individuais quanto à soberania dos estados, certo? O primeiro ponto que eu vou abordar vai ser sobre conceito e evolução do casamento. Então, sabemos que os casamentos nos dias atuais e os casamentos realizados antigamente, assim, não são os mesmos, né? E eu vou explicar um pouquinho qual foi a mudança para a gente ir entrando nos outros tópicos. Então, sabemos que historicamente o casamento ele era considerado um sacramento religioso que era justamente regido pelo direito canônico. E o que seria esse direito canônico? Seria o conjunto, né, de normas da Igreja Católica que regula, entre outras coisas, o casamento religioso, sacramentos e relações familiares, tá? Então, antes do século XVI, pessoal, o casamento ele era visto como um sacramento religioso que era justamente regido por esse direito, né, o direito canônico, e não tinha tanto um vínculo com as leis cíveis do Estado. Ou seja, a validade do casamento dependia justamente da igreja e não da legislação secular, como é nos dias atuais, tá? E a partir daí a gente já passa para a parte da lei aplicável, né, ao casamento. Então, a capacidade para o casamento segue a lei pessoal de cada cônjuge, tá? No Brasil, vai aplicar a lei do domicílio, conforme o artigo 7º da LIMBD, e vigora o princípio locus regi actum, que significa justamente, fala que o ato ele é regido pela lei do local onde foi celebrado, né? E também a parte do ordenamento brasileiro, ele vai admitir que casamentos por procuração, por exemplo, e em consulados nacionais também. Então, ou seja, pessoal, no direito internacional privado, precisamos definir qual lei rege o casamento. Então, o Brasil, por exemplo, adota o princípio de que a capacidade para casar vai seguir justamente a lei pessoal de cada cônjuge. Mas quando o casamento ocorre em território brasileiro, vai aplicar aí a lei de domicílio e o princípio locus regi actum, que foi o que eu citei, né? Isso vai garantir que o casamento ele seja válido juridicamente. Então, casamentos, por exemplo, por procuração, eles são aceitos no Brasil desde que haja, né, procuração pública e os realizados, por exemplo, em consulados ou até mesmo em embaixadas brasileiras vão seguir as normas brasileiras porque estão em território brasileiro, né? Assegurando de certa forma uniformidade mesmo também em contextos internacionais. A gente parte para esse outro ponto, né, que é a questão do regime de bens. Então, o regime de bens, pessoal, ele define como o patrimônio do casal será administrado. Por exemplo, a gente tem comunhão parcial, né, onde apenas os bens adquiridos durante o casamento, eles são comuns. Então, os bens anteriores eles vão permanecer individuais, tá? Tem na comunhão universal, aí já na comunhão universal, todos os bens anteriores ou posteriores se tornam comuns, incluindo também as dívidas. Tem a separação total, né, de bens, onde cada cônjuge mantém seus bens de forma independente, e já na participação final, nos aquestos, cada cônjuge administra seus bens individualmente, mas em caso, por exemplo, de divórcio, participa os dois, né, dos bens adquiridos pelo outro durante a união. Então, é importante, principalmente para os casais internacionais, observar qual lei do domicílio
para garantir justamente a validade e a eficácia, né, do regime patrimonial escolhido. E agora a gente já entra, né, na parte de divórcio e separação internacional. Então, o divórcio ele vai ser regido pela Lex Fori, né, que é a lei do país onde ocorre. Então, desde 2013, por exemplo, consulados brasileiros eles podem registrar separação e divórcios consensuais, né? E a CPC 2015 fala que sentenças de estrangeiras de divórcios consensual tem validade no Brasil sem homologação pelo STJ, né? Então, o divórcio, pessoal, existe desde a Roma Antiga, mas essa parte do divórcio ela só foi legalmente reconhecida aqui no Brasil em 1977. Né? Então, por exemplo, para casos internacionais, vai aplicar justamente a lei do foro, ou seja, a legislação do país em que o processo é julgado. Tá? Então, uma grande mudança nessa questão ocorreu ali em 2013 para 2014, quando os consulados brasileiros passaram a registrar separações e divórcios consensuais de cidadãos brasileiros no exterior. Mas só em 2015 o Código de Processo Civil simplificou ainda mais esse processo, né, permitindo justamente que sentenças de estrangeiras de divórcio consensual produzam efeitos no Brasil sem justamente a necessidade de homologação no Superior Tribunal de Justiça, né, facilitando assim bastante a vida das pessoas que vivem fora do país, né, do Brasil. E um dos pontos finais, né, sobre sucessões e conceitos básicos, né? A gente tem a sucessão causa-mortis, que é uma transmissão de bens do falecido de cujos aos herdeiros. A gente tem o princípio lex rei citae, que é a questão bens imóveis seguem a lei do país onde estão situados, né? E no Brasil adota a lei do último domicílio do falecido para os bens móveis, né? Por exemplo, na sucessão internacional é preciso definir qual lei aí regula a partilha de bens, ou seja, os bens imóveis eles seguem o princípio lex rei citae, ou seja, a lei do país onde o bem está localizado. Já para os bens móveis, por exemplo, o Brasil ele vai utilizar a lei do último domicílio do falecido. Então, pessoal, esses critérios chamados de elementos de conexão, que a gente abordou até um pouquinho na primeira aula, vão garantir a segurança jurídica e vão respeitar, claro, a soberania dos estados envolvidos também, tá? E no plano internacional, como tem aqui na parte de baixo, o casamento ele é regido pela lei pessoal ou do domicílio dos nubentes, né? Que são ali o casal antes de realizarem um matrimônio. Então, o Brasil ele adota o princípio de territorialidade, garantindo que os casamentos realizados em território nacional sigam as normas brasileiras, tá? E vamos para o último ponto, né? Que o último ponto ele vai falar sobre sucessão legítima e testamentos, tá? Então, pessoal, a sucessão legítima, ela ocorre quando não há testamento, tá? Seguindo ali a lei de domicílio do falecido para determinar herdeiros e ordem de sucessão também, tá? Já o testamento, ele permite que alguém disponha de seus bens de forma pessoal e também unilateral, respeitando as formalidades legais. Já no Brasil, existem 4 tipos: público, cerrado, particular e especiais, né, que são aplicáveis a situações como militares ou viagens marítimas também e aéreas. Então, brasileiros no exterior podem lavrar testamentos nos consulados, respeitando, claro, o princípio locus regi actum, que garante que a forma do ato siga a lei do local da sua celebração. E aqui a gente tem
as referências, né, que foram tiradas, as informações, e agradeço novamente pela atenção de todos.